Olá, bem-vindo a mais um De Olho no Gráfico. Eu sou Fausto Botelho com mais um vídeo exclusivo aqui para o canal do Seu Dinheiro. Hoje nós vamos falar sobre uma armadilha que está lá nos mercados esperando você, que é o topo dos mercados. Depois nós vamos falar sobre os principais ativos. Vamos falar sobre o S&P, o Ibovespa, dólar, petróleo, ouro e vamos ver 5 ações para as quais nós fizemos recomendações de venda. O topo é uma armadilha, porque antes de chegar no topo, a pessoa não vende porque ela acha que vai mais acima ainda. Vejam, todo mundo sabe que existem topos no mercado, que o mercado é cíclico, e existe inconscientemente, as pessoas que entram no mercado, elas pensam em vender lá no topo. Não é mesmo? E vamos chamar de topo algo que, após o que, exista uma queda de pelo menos 40%. Porque se for uma queda de 10%, quem tem a ação pode querer segurar. 15%, segura. Faça o teste. Pergunte para um colega seu que opera nos mercados de ações. Se cair 10%, você está ok? Estou ok. 20% está ok? Estou ok. 30% está ok, 40% as pessoas já começam a ficar incomodadas. Então 40% elas já começam a pensar em eventualmente se aproveitar dessa queda de 40%, ou seja, vender o mercado lá perto do topo para depois comprar mais barato. Quando você vende uma ação e espera o mercado cair e acerta, o mercado cai e você depois tem condições de comprá-la mais barato, lógico que você não vai ficar fazendo isso toda vez que o mercado dá uma caidinha, como nós falamos. Mas se o mercado for ter uma queda significativa, se você vender e os preços caírem 10%, você consegue comprar 11% a mais de ação. Se os preços caírem 15%, você consegue comprar 17,5%. Se os preços caírem 20%, você consegue comprar 25% a mais de ação. E se os preços caírem 40%, você consegue comprar 2/3 a mais, você consegue comprar 66,66% a mais de ações. Se não, vejamos, olha, digamos que você vende uma ação a 100, tá certo? Você tem uma ação, para facilitar o raciocínio. Se os preços caírem 40%, eles caem para 60%. Aí se você divide 100 por 60, é 1,66. E, logicamente, se o preço cair 50%, você compra 100%. Se você vendeu a 100 e o preço cai para 50, agora 100 compra duas vezes, 100 dividido por 50 dá duas ações. Você vendeu uma ação por 100 e compra duas ações por 50. Você ganha o dobro de ações. Tá? Então, isso passa a ser interessante. Muito bem. Acontece que as pessoas não vendem as suas posições porque elas sempre acham que o topo ainda não chegou. Quando o topo chega e os preços começam a cair, aí vale a pena a gente olhar aqui o gráfico de Vale do Rio Doce, que eu devo estar mostrando sim para vocês agora. Vejam, inicialmente os preços caíram 15%, mas logo depois os preços subiram 10%. Então, os preços caem 15%, as pessoas não vendem, mas aí os preços sobem 10% e a pessoa se enche de esperança de que os preços voltem no topo. Mas tudo bem, como nós dissemos, até 15% ninguém está muito preocupado. Mas, de repente, os preços caem mais. E agora, os preços nessa segunda movimento de baixa caíram 21% já. Mas não tem problema, porque logo depois os preços sobem 13%. As pessoas se enchem de esperança de novo. Depois o preço acaba caindo mais, para o mesmo nível. Depois sobe de novo. Vejam quanto que os preços subiram aqui. Chegaram a subir 16%. As pessoas se enchem de esperança de novo. E aí o preço acaba caindo muito mais. Os preços depois, lógico que teve o episódio do rompimento da barragem aqui, mas de qualquer maneira, os preços caem então 34%, 35% em relação ao topo. Mas depois os preços sobem 31%. Quando os preços sobem 31%, as pessoas ficam com esperança que o preço volte para o nível do topo. E também não vendem. E depois, aqui, puxa, já caiu 35%. Como é que vai vender com 35%? O problema, minha gente, é que
os preços podem cair 35% diversas vezes antes de caírem os 60%, 70% muitas vezes que eles têm condições de cair. Então, a minha análise para Vale do Rio Doce é simplesmente a de que nós tivemos o rompimento desse nível e, em sendo assim, eu tenho condições de traçar as proporções Fibonacci e de imaginar que os preços vão corrigir Fibonacci. Vejam, se corrigirem Fibonacci, nós estaremos falando em uma baixa de mais 42%, 43%, quase 44%, que significaria uma queda a partir do topo de 54%. E depois vai saber o que vai acontecer, se os preços vão andar de lado, ou se os preços vão reverter, ou se os preços podem eventualmente até cair mais. Porque eu estou falando do primeiro nível Fibonacci, o mercado pode muito bem corrigir o segundo nível Fibonacci. Muito bem. Com isso, eu espero ter mostrado para vocês que tem uma hora em que você tem a sua aplicação em ações, que você tem que pensar em deixar um stop, para que o stop liquide a sua posição. Porque da sua cabeça não vai sair uma ordem de liquidar a posição. Ou porque você vai estar com esperança que os preços voltem ao topo, ou porque os preços já caíram muito e agora você quer esperar, porque afinal das contas já caíram muito e assim por diante. Então você tem que fazer com que esse processo de saída seja automático. Use ordens de stop. Use ordens de stop. Vamos ver por que quem tem ações hoje está correndo um risco muito grande. Eu vou mostrar primeiro o S&P e depois o índice Bovespa. Vamos lá? Deixa eu só checar aqui. Sim. E agora nós estamos indo aqui para o S&P, aonde tivemos um feriado ontem, o mercado não abriu hoje ainda, mas nós estamos numa situação em que a gente percebe que isso pode muito bem ser um topo, rompeu a reta, e se os preços caírem, primeiro nível Fibonacci seria mais ou menos 37% de baixo, eu já medi várias vezes, não vou medir de novo. Então, dos preços atuais, em torno de 36% de baixa. Os preços caindo 36% nos Estados Unidos, vai afetar o mundo inteiro, vai afetar o Brasil, afeta o mundo inteiro, vai haver um período de recessão. Tem um mundaréu de gente dizendo que os preços vão cair. Economistas até estão dizendo que os preços vão cair. Talvez, até por isso, eles não caiam. Mas as evidências são muito grandes. E, se você pensar em liquidar uma parte ou assumir o processo de proteção do seu patrimônio que está em ações com a colocação de ordens de stop, veja, se os preços subirem, romperem o topo aqui no S&P, romperem esse topo, você pode entrar de novo no mercado. Você pode, digamos que os preços subam até aqui, assim, e façam uma bandeira, estou falando em 3% acima do topo, 4%, vejam, 5%, que não é nada comparado com os 30 e tantos, 40% que você pode perder se os preços caírem, né? Muito bem, no curto prazo aqui no S&P, esse processo de alta continua com cara de que foi apenas uma reação da tendência de baixa. Nós tivemos uma acumulação de continuação, ela confirmou ser de continuação, agora os preços estão aí se acumulando, acho que é uma acumulação para que eles venham a romper esse nível de suporte aqui a 2.800 e continuar a cair, o próximo teste seria 2.720, ficar de olho. O Bovespa, por outro lado, se animou com as manifestações, está subindo, mas está numa formação que tem características, bem, vale dizer que ele também fez um movimento, 2 movimentos, 3 movimentos, e está tendo um comportamento, uma acumulação que tem características de topo de mercado. Agora, no momento, ele está subindo e provavelmente deve chegar aqui nesses níveis de resistência a 97 mil. Por outro lado, qualquer reversão aqui seria bastante baixista, né? Até porque isso, se o mercado não romper a resistência do topo de ontem, ela vai estar dentro de uma acumulação que tem características de deriva e que indica a reversão desse movimento de alta. Ficar de olho também.
Quero mostrar o dólar também para vocês, que nós havíamos feito uma previsão que ele deveria subir para o topo principal aqui a 4,20, porque ele rompeu esse nível de resistência. No dólar acontece o seguinte, se eu estou certo, o S&P cair, acontece a fuga para a qualidade, as pessoas saem dos ativos de risco nos mercados emergentes e para isso vendem ações, compram dólar para mandar para os Estados Unidos e o dólar sobe. E é isso que eu acho que vai acontecer aqui. Numa segunda instância, eu acho que o dólar cai. E isso é o que embasa essa análise de que o dólar deve subir. Bem, mas caiu. Sim, caiu, mas segurou aqui no antigo nível de resistência que ofereceu suporte nos pregões de segunda e de sexta-feira. Então, eu acho que isso pode ser apenas um movimento de retorno para esse nível. Se nós tivermos uma reversão, como tivemos ontem, aliás, anteontem, nós tivemos uma reversão que foi meio que um engolfo que tem significação porque ele aconteceu no nível de suporte. Então, se hoje nós tivermos hoje o mercado já está rodando, hoje é dia 28, o mercado está rodando e está em baixa. Se rompermos esse nível aqui, então o mercado terá feito um bull trap, e aí a indicação seria bastante baixista, mas por enquanto eu só tenho a acreditar que ele veio, testou esse nível, vai fazer o que a gente chama de pivô de alta, bate no antigo nível de resistência e volta a subir. Muito bem, agora quero mostrar duas commodities para vocês. Isso aqui é o DI no Brasil, mas eu quero mostrar o ouro que está caindo. O ouro, minha gente, é uma commodity. Em sendo uma commodity, além de uma reserva de valor, se o S&P cai, ele tende a perder valor inicialmente. Depois, se ele for percebido como reserva de valor, ele eventualmente deve subir também. Mas no início, eu acho que ele deve sofrer. Até porque ele vem de uma alta. No final do ano passado, ele estava em alta, subiu bastante. Vejam, o ouro, a partir de, vamos pôr aqui outubro do ano passado, ele teve uma alta de 13, quase 14%, que é bastante significativa, não é? Então, o que o ouro está nos dizendo? O ouro está nos dizendo, com essa queda que vem acontecendo desde fevereiro, ele está nos dizendo que provavelmente não vai haver uma expansão econômica, e sim uma contração. E outro que está falando a mesma coisa é o petróleo. Vejam o petróleo que está acontecendo no petróleo. O petróleo deu uma boa caída, né? Rompeu essa reta aqui e está se acumulando no que eu acho que vai ser uma bandeira de baixa. Ou seja, petróleo também está nos dizendo que não vai haver uma expansão econômica. Muito bem, vou mostrar rapidamente para vocês então 5 ações para as quais nós fizemos recomendações de venda. São ações que a gente acha que vai cair, vou dizer por quê. E se você tem essas ações, pense, já que nós estamos recomendando a venda, pense em eventualmente apertar o seu stop. Quem sabe você pode usar o nosso stop para eventualmente sair dessas ações, esperar um pouco, se voltar a subir, você compra. Se não, eventualmente você se aproveita, porque nós achamos que elas são, dentre as ações da Bovespa, são algumas que estão, vamos dizer, mais enfermas, não tão saudáveis. Então vamos lá. Essas ações são aqui os calls de ações, a começar de B2W, que rompeu esse nível de suporte e agora fez o que a gente acha, mas estava com uma... Bem, nós vendemos essa ação já faz tempo, né? Nós vendemos ela no dia 22, quando estava 33,50, está indo muito bem, o stop está aqui. Quer dizer, na verdade você não vai usar, eu falei besteira, né? Eu falei para você usar nosso stop, não, você tem que usar porque nós estamos com uma posição de venda, você está eventualmente com uma posição de compra, então você tem que pensar em sair se o mercado romper o próximo nível de suporte, seria essa a ideia. Então de volta aqui a B2W, ela está nessa situação. Deixa eu botar tudo em ordem em gráfico diário, porque na verdade é isso que a gente quer ver, né? Então nós estamos achando que ele reverteu esse processo aqui, tendo revertido esse processo, o objetivo inicial é aqui a 27,90. O próximo ativo é Telefônica Brasileira, Vivo, que chegou no seu topo histórico e fez um bull trap aqui, rompeu e desrompeu. Aí o mercado voltou a se aproximar desse nível e de novo fez uma reversão.
Então nós achamos que isso aqui é uma formação de topo e vendemos ontem, dia 24. Dia 24 foi sexta-feira, não é? Então o objetivo é aqui embaixo R$44, que seria uma queda de aproximadamente 5,5%. A gente vende quando a gente acha que vai ter um movimento de baixa, mas não quer dizer que a gente liquide aqui. A gente, quando chega no objetivo, a gente aperta o stop e, eventualmente, se o mercado passa direto por aqui, a gente vai acompanhando a posição até onde ela for, né? Se cair para zero, a gente espera, está vendido ainda. A próxima é Petrobras, que nós estamos também com uma posição de venda, porque fez o que nós entendemos ser uma formação de topo, rompeu essa reta e quando depois de voltar para a reta, ela fez uma reversão com uma estrela da tarde e aí vendemos, ainda não está indo favorável, mas também não voltou acima desse nível de resistência. E JBS também, porque depois de uma alta bastante significativa, ela fez uma clássica formação de reversão de candlestick, que chama-se estrela da tarde. E agora nós achamos que ela está fazendo uma pequena bandeira para ir, então, voltar a cair. Nosso objetivo está aqui em R$16. E Gerdau, vejam a situação de Gerdau. Ela, depois de ter rompido essa reta aqui em 2016, ela então fez esse processo de alta e está numa grande lateralização onde ela deixa um nível importante de suporte, que é esse nível aqui que foi rompido, o mercado voltou e teve uma reversão no nível de suporte. Então nós entendemos que ela está fazendo uma espécie de um triângulo simétrico, um retângulo aqui, e deve cair para o nosso objetivo, que é 12,20. E é isso aí, minha gente. Espero que você tenha gostado do vídeo e te vejo na próxima. Tchau!